quando você tem uma gestão avaliada, como a do prefeito Bruno Reis, bem avaliada, Felipe, é mais fácil de trabalhar ou você é mais cobrado? Não, com certeza a gente, ao mesmo tempo que tem uma facilidade maior, porque a gente tem a credibilidade, né, vamos dizer assim, uma gestão que tem resultado, Sim. mas ao mesmo tempo a cobrança ela cresce muito também. Então a É, gente é. sofre dos dois lados, um sofrimento positivo. A gente, ao mesmo tempo que tem a credibilidade por estar com um prefeito que tem feito uma gestão aí de excelência, mas também a cobrança aumenta, porque quando tem resultado, quando tem sucesso, as pessoas esperam que a gente consiga superar cada dia mais. Então, de fato, a cobrança ela cresce também. Com certeza. E me diga uma coisa, o... a gente sabe que eleição de vereador não é eleição fácil. Esse ano a gente, me parece que a gente tem uma quantidade menor de candidatos. Mas a eleição de vereador na capital não é fácil, não é, Felipe? Você já disputou, você já ganhou, você já ficou na porteira para entrar. É uma eleição muito disputada, porque além de ter os nomes tradicionais da política, né, que tem os seus redutos, a cada ano que passa vem chegando mais gente, né? Quer dizer, pra mim você tá enganando na idade, porque você tá sempre com a mesma cara, mas você já tá nessa luta aí há muito tempo, né, Felipe? Você não pode ser considerado um neófito nessa vida. Você já tem um mandato, você já atua na vida pública tem um tempo, você já foi secretário de uma pasta importantíssima, uma das mais importantes da prefeitura para a capital. Então, eu acredito que é um funil, é uma peneira muito complicada, né? A gente acompanha e dá para ver que é pau a pau, né? Voto a voto mesmo, né? Voto a voto. Na verdade, eu digo que é a eleição mais complexa e mais difícil que tem. É. Vereador, eu às vezes eu faço até uma comparação. Eu digo que na campanha, né, na eleição de deputado estadual, federal ali, Ah. e aí uma comparação para tentar trazer aí um pouco mais próximo da realidade do que a gente vive. Você tem uma campanha para estadual, para federal, em cada bairro você tem uma média ali de 2, 3 candidatos É. por bairro. É. Para vereador você tem de 2 a 3 candidatos por rua. Então, por Isso é aí vocês muito tiram o bom. tamanho da Isso é guerra. muito bom. É muito bom. Mas quando você tem uma base eleitoral, como é o seu caso, quando você tem um trabalho já desenvolvido, não é que facilita, mas lhe dá uma segurança, não é, Felipe? A gente tem, na verdade, eu quando aceitei o desafio, e o primeiro desafio, eu fui através de um convite do prefeito Assemineto, né? Sim. Eu estava na Secretaria de Infraestrutura, eu sempre fui do executivo, na verdade, eu iniciei a minha vida profissional na iniciativa privada, e ali aos 25 anos eu recebi esse convite, primeiro pelo Paulo Fontana, que foi secretário de Me lembro Assemineto, de muito dele. Infraestrutura, eu fui com ele para Sudene na época. Logo no começo da primeira gestão Neto, né? Isso, isso. E da É, eu me Sudene, ele lembro dele. foi convidado em 2012, final de 2012, ali, quando o Neto ganhou a primeira eleição para prefeito de Salvador, ele foi convidado para assumir a Secretaria de Infraestrutura, e aí eu recebi a ligação dele para poder voltar para Salvador e assumir também, junto com ele, essa secretaria. E foi quando tudo começou. Então a gente fez um trabalho muito denso e intenso, processo, né? E chegamos, a gente recebeu logo de cara uma cidade arrasada, terra arrasada mesmo, assim, que Verdade. tinha todos os tipos de problemas existentes ali naquele primeiro momento. O prefeito Assemineto foi um grande gestor, e eu digo sem medo nenhum de errar, assim, que foi uma escola, porque a gente percebeu de fato que é fazer política, é você cuidar de pessoas, é você de fato olhar para quem mais precisa, é você entrar nas comunidades onde você naquele período ali a gente não é que tinha pouca infraestrutura, é que não tinha Nada, infraestrutura nenhum, é nenhuma, zero. 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 Então a gente fez um trabalho muito grande naquele momento ali e em 2016 foi quando o Neto me convidou para sair candidato a vereador também, identificou em mim esse perfil político É. que nem eu sabia que tinha. Tá vendo? Então a gente bateu um papo ali no início, eu comecei a refletir e entendi que era assim possível a gente tentar fazer uma política diferente, a gente se doar dentro de um processo político onde o foco era melhorar, elevar a qualidade de vida das pessoas. Então foi para mim assim algo bem diferenciado que eu nunca imaginei até participar, mas me encantei porque eu percebi que com o mandato, percebi que quando você está numa posição
onde você representa uma camada, uma parcela da comunidade, você de fato tem a condição ali de brigar, de, sabe, exigir, de buscar a melhoria necessária para atender a expectativa, mesmo que seja de uma parte da população, uma parte da nossa sociedade. Então foi ali quando tudo começou, né, dentro desse cenário político. E hoje, como você falou, eu já tenho uma musculatura política Você e tal, ganha, cancha, é mais fácil trabalhar quando você tem uma musculatura política, quando você tem já um caminho trilhado. Eu, na verdade, quando eu aceitei esse desafio de sair a primeira vez candidato a vereador, eu coloquei na minha Sim. cabeça o seguinte, Matheus, eu disse que eu não queria ser um vereador de poda de árvore, de tapa-buraco, de, sabe, manutenção Fazer o que todo aqui, mundo faz, exata, né? eu precisava de uma bandeira. E naquele momento que eu disse, não, eu quero uma bandeira para defender. E aí quando Isso é eu coloquei importante. na minha cabeça que eu precisava de uma bandeira para defender, eu descobri que eu já tinha essa bandeira. Eu já era praticante de esporte, eu já vivia, já apoiava o esporte. Então foi quando eu disse, não, a bandeira é essa aqui, a que eu já pratico, é a que eu já, sabe, amo e a que eu já entendo como uma bandeira que de fato transforma, que de fato resgata, né, que inclui socialmente. E é o esporte, foi a partir daí que a gente começou a fazer esse trabalho. Então, de fato, a gente já tem um trabalho bem desenvolvido. Muitas pessoas que me encontram dizem assim: poxa, vereador, mas preocupado porque os vereadores, o político, quando ganha, ele some. Eu digo, não se preocupe, não, que eu perdi e não sumi. Então, Tem a diferença isso. já começa por aí. Não Então, a pode. gente não parou um minuto. A gente, mesmo não tendo renovado o mandato em 2020, a gente continuou trabalhando com a mesma intensidade, com o mesmo propósito, sabe? De ajudar a transformar vidas, a resgatar, sabe? A fazer o trabalho de inclusão. E o esporte, ele sempre teve ali, embora a gente faça também o trabalho comunitário, a gente faz também o trabalho, a gente faz também esse trabalho de estar servindo como um elo de comunicação entre a comunidade e a prefeitura, para estar levando a Sim, infraestrutura, sim, levando, sim, né, a claro. benfeitoria. Mas o esporte sempre foi a bandeira assim que a gente busca, através dela, desenvolver aquele trabalho social, de inclusão, de transformação, de resgate. Então isso tem ajudado muito, porque as pessoas têm reconhecido. E a Diretoria Geral de Esporte me deu essa possibilidade de mostrar de fato, né, aquilo que a gente lá atrás já vinha trabalhando, pregando, desenvolvendo, que é um trabalho com verdade, mas sobretudo com um propósito voltado para essa transformação. Então a gente tem aí um ganho muito grande. E agradeço ao prefeito Bruno Reis que me deu essa oportunidade e aquelas ferramentas que eu pedi a ele no início Sim. para fazer com que Salvador se transforme na cidade do esporte, É. ele colocou à nossa disposição, isso foi o diferencial.